Fala Rise, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arbcast, que é o podcast do Ministério de Adolescentes da Zion Church. E eu sou o Nicolas Menos, faço parte do Colégio do Renatão, e o tema da aula de hoje a gente vai falar sobre obediência e como a gente faz para obedecer ao Senhor. Eu sou o Gabriel Espinosa e é isso mesmo, a gente vai falar um pouco desse processo onde nós recebemos nossa bênção e o que vem depois, como que é o processo depois da nossa bênção. Para mim, um exemplo, acho que da Bíblia, assim, que a gente pode ver em relação à obediência depois da bênção é Saul. Tipo, pra mim, a gente consegue ver que ele recebeu a bênção de ser coroado rei de Israel, mas a gente consegue ver que ele não quis obedecer ao Senhor, por mais que ele tenha recebido, ele não quis continuar obedecendo. Tipo, um exemplo é quando o Senhor pede pra ele sacrificar algumas coisas, ele quer a função do sacerdote, ele vai lá e sacrifica, assim, não tem nada pra ele fazer. Eu acho que a pior parte disso não é ele não ter só desobedecido, né? Foi ele ter desobedecido e não ter se arrependido depois. Sim, e aí em contrapartida, a gente tem aqui também, né, Davi, que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E aí acontece lá em 2 Samuel 11 que ele peca com Batseba e depois manda matar Urias, mas a diferença é que quando ele peca e o profeta Natan confronta ele se arrepende de verdade. E muitas vezes eu acho que a gente cai naquela rotina, onde, beleza, ontem na escola eu pequei com os meus amigos e hoje, beleza, vamos de novo. Só que no outro dia você acaba pecando de novo. Então acho que, às vezes, tem que tomar cuidado pra não cair nesse... Eu tô me convencendo que eu tô arrependido, mas na minha alma eu não me arrependi de verdade, sabe? Sim, pra mim, tipo, também vai dar muito de a gente entender se a gente tá obedecendo a nossa consciência ou não. Sim. Porque às vezes quando a gente peca, a gente fala, eu não vou pedir perdão pro Senhor de novo, eu não vou querer fazer meu devocional, me aproximar de novo de Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Mas não, o Senhor quer ouvir a gente tem que obedecer os mandamentos do Senhor. E tem até um versículo que Davi, ele fala assim, aquele que peca não prospera, mas aquele que confessa e larga o seu pecado alcança a misericórdia. Então é muito da gente largar o pecado e a gente conseguir o arrependimento. Sim, e às vezes a gente busca tanto uma benção de Deus que às vezes eu acho que a gente já começa buscando da forma errada, né? Porque a gente busca como se fosse o ponto final. Só que na verdade a bênção é o começo de uma nova fase na nossa vida. Então como que você vai se comportar depois daquilo? O que você vai fazer com o que Deus te entregou, né? Eu acho que é muito sobre isso também. Eu acho que eu lembrei até de um exemplo na Bíblia que foi muito do jovem rico, quando eu tava lendo o texto de hoje. Sim. Que, cara, ele obedecia os mandamentos do Senhor, só que ele não queria, largar tudo, sabe? Então o que adianta a gente obedecer os mandamentos e a gente não quer obedecer o que o Senhor tem pra nossa vida? Isso é muito bom. Porque às vezes, por exemplo, trazendo aqui para um exemplo do cotidiano. Às vezes a gente estuda muito para tirar uma boa nota na prova e a gente consegue aquela boa nota. Só que aí depois a gente para de estudar. Relaxa, para de estudar. Só que aí depois as notas vão caindo. A mesma coisa é com Deus. Você busca muito por aquela bênção, você é obediente. Só que a partir do momento que você para de ser obediente, Deus para de mandar as bênçãos, sabe? Eu acho que é muito, muito isso também. Ser obediente quando você tá buscando e quando você não tá buscando também. Porque muita gente pode buscar obediência pensando em algo em troca. Sim. Acho que vai muito disso, de verdade. Aqui a gente falou muito sobre Saul e Davi, eu acho que essas duas histórias falam muito que você precisa ter um coração fiel e não um coração perfeito. Então é muito sobre você ser fiel. A gente sabe que a gente vai errar, a gente é humano, né? Mas é muito sobre você ser fiel independente do que aconteça. Se eu não me engano, tem até um versículo em Deuteronômio que ele fala assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Muito bom. Então, cara, é realmente a gente obedecer que a bênção vai vir. Não é só a gente querer a bênção já, a gente tem que passar por um processo. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você já viveu um momento onde Deus te pediu para ser obediente? Eu era de uma outra igreja, né, e a gente ia pra essa igreja de metrô. Aí teve um dia lá que a gente tava andando de metrô e apareceu um morador de rua. Eu tava comendo um lanche, tinha comprado mais 2 esfirras, e eu tava comendo a esfirra e o Senhor me incomodou muito, cara, sem dar aquela esfirra pro morador de rua. Aí, cara, ele falou, eu não tava querendo dar esfirra, não tava querendo dar, tava querendo comer. Aí, cara, o Senhor falou assim, cara, você tem que obedecer. Sim. Olha o preço que eu paguei por você não vai conseguir fazer isso. Então eu fui lá, eu dei a esfirra pra ele tava meio bêbado, assim, ele tava meio doido.
Aí eu pedi pra orar por ele também. Sim, E, cara, ele muito me deu bom. um abraço muito forte mesmo. E ele saiu andando. E, cara, por mais que eu não tenha recebido nada, só tenha obedecido, eu acho que eu me senti amado. Só por ter orado e ter dado a esfirra. Então, vai muita gente obedecer. E, tipo, eu não tava esperando nada em troca. Eu Sim. meio que não ganhei nada, mas eu consegui receber um amor também daquele ato. Sim. E às vezes, obedecendo, a gente consegue receber muito mais do que agindo do nosso próprio jeito, né? Uhum. Acho que muito isso também. Então, considerando tudo que a gente falou aqui, vamos orar. Nesse momento, vamos orar por um coração obediente, um coração onde nós possamos permanecer obediente ao Senhor e firmes na palavra dele. Uhum. Então, você pode orar por esse momento pra gente? Ó Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, muito obrigado por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, muito obrigado por cada pessoa que esteja escutando esse podcast, Amém. Pai. Pai, eu venho declarando, Senhor, para que o Senhor venha nos envolvendo com um olhar de obediência, Senhor. Sim, sim. Que a gente não olhe a obediência como um fardo, Senhor, mas a gente olhe a obediência como um ato de te amar mais, Senhor. Pai, que a gente possa te obedecer cada vez mais, não buscando as bênçãos, Senhor, não buscando o melhor, mas sim, né, num favor de te agradar, Senhor. Amém. Pai, eu declaro corações que sejam obedientes à sua palavra e não te busquem apenas por receber, mas busquem por te amar, Senhor. No nome Amém. do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Esse foi mais um episódio do Arbcast. E se você se sentiu tocado, comenta aqui embaixo porque a gente quer te ouvir. Uhum. E não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que precisa ouvir esse episódio, hein? Estamos também no Spotify, então ouçam o nosso podcast lá na nossa conta. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de dar o joinha e também se inscrever aqui. E nos vemos no próximo episódio do Arbcast.